Sabe, existe um lugar onde sonhos de papel podem realmente ganhar vida e onde a música tem o poder de quebrar correntes. Hoje, a gente vai viajar para esse lugar, a terra mágica de Rock Pommel's Land, a ópera rock épica da banda alemã Grobschny. E é exatamente com esse convite que a história toda começa. É um chamado para a gente deixar a realidade um pouco de lado e embarcar numa aventura de pura imaginação, solidão e, no fim, libertação. Para a gente entender bem essa jornada, vamos seguir o mapa da própria história. Primeiro, vamos conhecer os menestréis que a criaram, depois, mergulhar na lenda, e aí sim seguir nosso herói capítulo por capítulo até o grande final. Bom, toda grande lenda precisa de quem conte a história, né? Os seus menestréis. E antes da gente conhecer o nosso herói, o Ernie, a gente precisa entender quem foram os arquitetos por trás de tudo isso, a banda Grobschny. Olha, lá nos anos 70, o Grobschnitt era tipo um cometa na cena do rock alemão. Eles criaram o que eles mesmos chamavam de música solar. Um som super expansivo, psicodélico e cheio de energia. Os shows deles eram lendários. Eram eventos teatrais, com mais de 3 horas de duração, cheios de pirotecnia e humor, provando que rock progressivo não precisava ser sempre tão sério. E se a gente olhar para a trajetória deles ao longo dos anos 70, dá para ver uma evolução muito clara. Eles começaram com um som mais cru e, álbum após álbum, foram construindo aquele estilo sinfônico grandioso que virou uma marca registrada deles. E tudo isso culminou nessa obra-prima narrativa de 1977 que a gente está explorando hoje. Pois é, foi bem no auge dessa criatividade toda que eles criaram essa lenda. Mas, afinal, que lugar é esse? O que é essa tal de Rock Pommel's Land? O álbum é, na verdade, uma fábula, quase um conto de fadas, só que contado com toda a complexidade e a ambição do rock progressivo. Cara, foi uma aposta muito ousada, ainda mais em 1977, quando o punk rock estava explodindo e o progressivo era visto como algo meio antiquado. Mesmo assim, essa fusão inusitada se tornou um dos trabalhos mais queridos deles. A estrutura da história a gente até conhece, né? É bem clássica. Temos nosso herói, o Ernie, um chamado para uma terra fantástica, uma missão nobre e um guia mágico para ajudar. Mas a verdadeira magia está em como a música vai nos guiando por essa jornada, faixa por faixa. E aí a ópera começa. A primeira faixa, Ernie's Reise, que significa a jornada de Ernie, já prepara o terreno e nos apresenta ao nosso herói. A música aqui, sabe, ela tem um tom meio melancólico, sonhador. A gente conhece o Ernie, um garoto solitário que encontra um refúgio na própria imaginação, transformando seus sonhos em aviões de papel. E é aí que um vento misterioso sussurra um convite: seguir esses sonhos e voar para bem longe. E ele vai. Ele aceita. No seu frágil aviãozinho de papel, Ernie sobe, passando por cima da cidade cinzenta. Mas aí, a noite chega, e com ela, o medo. E é bem ali, nesse momento de dúvida, que o guia dele aparece. Marabu, um pássaro mágico, super sábio, que o acolhe num ninho seguro lá no topo de uma árvore que toca as estrelas. Só que essa segurança do ninho, bom, ela não dura muito tempo. Quando amanhece, Henry não está mais entre as nuvens. Ele acorda num lugar frio, opressor, que dá nome à segunda faixa da ópera, Severity Town. Severity Town é o completo oposto de qualquer coisa alegre. É um lugar governado por guardas de cara amarrada, onde a alegria é praticamente um crime. E a maior prova disso é o destino do Sr. Glee, um cara que foi preso simplesmente por trazer risos e música para as crianças. Então, mesmo estando seguro ali no ninho do Marabu, o Ernie sabe que não pode ficar parado. Ele tem uma missão. E ao se despedir, Marabu entrega a ele um presente que vai ser crucial para a jornada. Uma de suas penas, cheia de magia. E não demora muito para a magia daquela pena se revelar. Logo nos portões da cidade, Ernie é confrontado por 2 guardas. No meio da confusão, eles acabam encostando na pena e pronto, são transformados em pedra na hora. Ali, Ernie descobre que tem em mãos a arma perfeita contra a opressão daquele lugar. Então, com os guardas petrificados, Ernie consegue escapar. Mas a jornada dele está só começando e o leva para longe da cidade, para um deserto enorme e solitário. É aqui que o clímax da história começa, se desenrolando nas 2 últimas faixas do álbum. Aí vem a terceira faixa, Anywhere, que, nossa, ela captura perfeitamente essa desolação da travessia. Completamente sozinho, o Ernie agora tem que enfrentar os homens de pedra que soltam uma fumaça perigosa. O medo e a solidão parecem quase insuportáveis. E bem ali, no seu momento de maior desespero, Ernie se lembra do seu único amigo. Ele segura a pena com força e, como se fosse um chamado,
Marabu surge nos céus, sentindo a angústia do garoto e vindo ajudar mais uma vez. E é juntos que eles finalmente chegam ao destino final. Na faixa título Rock Pomus Land, eles encontram o Sr. Glee, preso atrás de um portão de ferro gigantesco. Sem hesitar, Ernie toca o portão com a pena mágica, e o ferro se estilhaça como se fosse vidro, libertando não só o Sr. Glee, mas centenas de goblins que explodem em festa. E esse é o som da vitória. A alegria finalmente volta para aquela terra, as crianças estão livres e o Ernie cumpriu sua missão. A música se transforma numa celebração sinfônica, um verdadeiro hino à liberdade e à amizade. Bom, a aventura do Ernie termina aqui, mas o legado de Rock Pomus Land, esse continua vivo. E a gente se pergunta, por quê, né? Por que essa história ainda mexe tanto com a gente décadas depois? Sabe, o grande lance do álbum, o legado dele, está justamente na ousadia. O Grubschnitt provou que era possível, sim, unir a sofisticação musical do rock progressivo com a simplicidade e a emoção de um conto de fadas. É a prova de que as narrativas mais poderosas muitas vezes surgem das combinações mais inesperadas, e isso garantiu o lugar deles na história da música. E isso tudo acaba deixando a gente com uma reflexão, né? O que faz uma história infantil contada com os sons super complexos do rock progressivo ser tão atemporal? Talvez a resposta esteja na própria missão do Ernie, a união da inocência de um sonho com a coragem de lutar contra a falta de alegria. Essa é a fórmula mágica, não só para salvar uma terra de fantasia, mas para criar arte que nunca envelhece.